E o principal membro da família que está sob ataque são as crianças. Você já parou para perceber isto? As leis, os valores, os princípios, todo o movimento do reino de Satanás, ele trabalha para destruir as crianças. Porque chegou a hora dele destruir a próxima geração. Você já deve ter lido muitas coisas. Vocês são pessoas inteligentes, pessoas atualizadas, e percebem o que está acontecendo no mundo espiritual, mas que se evidencia no mundo físico, através de tantas coisas, principalmente de leis que são colocadas. Esse mês, de forma muito especial, e hoje um domingo especial, eu quero falar sobre essa série de mensagens que nós estamos tendo esse mês, cobertura espiritual na família. Estamos enfatizando a família, porque a família é uma instituição. São as duas instituições que vieram do céu. A primeira é a família. Veio do céu, Deus criou a família. A segunda é a igreja. Jesus estabeleceu a igreja dele. Então são as únicas duas instituições sagradas, as quais o diabo não cansa de trabalhar para destruí-la, descaracterizá-la, divorciá-la do próprio Deus, daquele que o criou, daquele que gerou. E hoje eu quero falar sobre isso, a família que está sob ataques, e de forma muito especial, muito singular, ele já não esconde mais nada. As crianças agora tornaram-se os alvos principais de Satanás para destruir a família. Parabéns às mães, porque elas são capazes de dar a vida pelos seus filhos. Parabéns. Vocês que têm a responsabilidade de cuidarem das suas crianças, sob o comando do cabeça da família, que é o pai. E que hoje, de forma tão desfigurada, as famílias estão, em razão de milhares delas não terem mais a figura do pai. A última estatística no Brasil é que 48% das mães são mães solteiras no Brasil. Você imagina uma criança crescer no lar onde não tem a presença do pai? É isso que tem acontecido. Você já leu várias notícias dos nossos países vizinhos, onde se eles votam e aprovam a lei do aborto até 12 semanas, matando as crianças no ventre da mãe. Isso é tudo produto e resultado da ação maligna para destruir as nossas crianças. Já se abriu a oportunidade do ensino acerca do demônio em escolas. No Brasil ainda não, mas nos Estados Unidos, num dos estados dos Estados Unidos já estabeleceu, o juiz já deu causa ganha. Mas isso não demora muito a chegar em outras nações, onde o grande argumento é que se pode ensinar sobre Deus, porque na escola, porque não pode ensinar sobre o diabo. Eles passaram a acreditar que o diabo existe? Até pouco tempo atrás, eles não acreditavam.
Por que que o diabo quer destruir a família, pastor? Existem algumas razões que eu quero elencá-las aqui nessa hora com você. Primeiro, porque a família faz parte do plano perfeito de Deus. E a família, segundo o padrão bíblico, é homem, mulher, pai, mãe e os filhos. Filhos como resultado da união do homem com a mulher. É o padrão bíblico. É o padrão de Deus. Segunda razão, porque a família revela o amor de Deus e nos ajuda a repartir esse amor. Terceira razão, porque na família o futuro de uma pessoa é construído. O futuro daquela criança, essas crianças viram aqui, é construído aonde, pastor? Na família, não é na escola. É na família. Porque a família tem o poder de atrair pessoas para Deus. Por isso estamos nesse mês de maio falando sobre a família. Depois, porque a família é um ambiente de cura, de restauração, de provisão e de proteção. É a família. Por que que ele continua querendo atacar? Porque na família descobrimos nosso potencial e nossa missão de vida. É na família. Por incrível que pareça. Porque a família nos ensina a servir aos outros. Porque na família recebemos uma visão sadia sobre os gêneros, masculino e feminino. Uma visão sadia sobre os gêneros masculino e feminino. Porque na família edificamos histórias que favorecem as futuras gerações. Porque na família compreendemos o valor. Eu só elenquei algumas das razões pelas quais o diabo tenta destruir a família. Agora, como que Satanás e os demônios agem contra a família, pastor? Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para você. A Bíblia diz em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra a sangue, mas sim, é o que a Bíblia está dizendo, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, é algo invisível. É contra esses demônios que temos que lutar. Mas como lutar se eu não os vejo? Então, para muitos da sociedade, não existe essa luta espiritual. Mas veja como a Bíblia, a mensagem, apresenta esse texto. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Esse é o texto parafraseado na Bíblia, a mensagem de Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, como que o diabo e os seus demônios podem destruir as famílias, pastor? Primeiro, ele promove uma guerra, uma cegueira espiritual. Diz a Bíblia, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cega as pessoas espiritualmente. Não está falando de uma cegueira visual, física. Ele está falando de uma cegueira espiritual, onde as pessoas se tornam ignorantes espiritualmente, onde sequer pessoas acreditam na existência de uma hierarquia maligna que tenta destruir as famílias. Não, isso é coisa da religião, é coisa da Bíblia. Então a Bíblia diz que nós devemos lutar. Literalmente é um conflito, lutar. E a cegueira envolve dois extremos. Quais, pastor? Aquelas pessoas que veem diabo em tudo
e aquelas pessoas que não veem o diabo em nada. São dois extremos. E normalmente o diabo está exatamente nos extremos. E busca exatamente isso. Então preste bem atenção, querido. Como que nós podemos proteger nossa casa espiritual? Como que faz isso? Porque a religião por si só, muitas vezes o que ela gera? Ela gera uma paralisia espiritual. As pessoas se acomodam com a religião. A religião muitas vezes racionaliza. Razão e fé andam juntas, mas a fé vai mais além do que a razão. A religião exagera, muitos exageros. A religião gera medo, faz comparações, e nós temos que lutar contra isso. A religião muitas vezes diz a pessoa, e a pessoa se sente bem, de uma vez por semana ela está numa igreja, eu faço parte de uma igreja, e ali eu vou, participo daquele culto, fiz a minha obrigação, e agora eu vou embora. A religião leva as pessoas a entenderem que aquilo ali é suficiente. O pior da cegueira espiritual é a falta de posicionamento espiritual, a incapacidade de entronizar Jesus como Senhor do lar. Por quê, pastor? Porque muita gente diz assim: Jesus é o meu Salvador, mas não é Senhor do lar. Não é Jesus que comanda ali. Não é Jesus que dá a direção. Não é Jesus que dá a orientação. Não é baseado em Jesus que o meu lar, pastor, funciona. As regras da minha casa são determinadas por mim, não por Jesus. No meu relacionamento, no meu casamento, com os meus filhos, muita gente tem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Então, a primeira coisa que o diabo faz para destruir as famílias é o que, pastor? É cegar as pessoas espiritualmente. Depois, segunda coisa, ele ataca de forma organizada e específica. A Bíblia diz lá, o texto diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Ou seja, há uma hierarquia maligna no exército de Satanás. Ele é organizado, irmão. Não tem bagunça não. Ele é bem organizado. Então diz lá, contra quem? Qual é a organização? Os principados. O que é isso, pastor? É um grupo composto do alto escalão no exército de Satanás. Poderia dizer, fazendo uma comparação, não tem um general? Sim, pastor. Aí depois vem então o coronel, o capitão. É o abaixo de general. Ou então poderíamos fazer uma comparação melhor. Tem o presidente e os generais. Tem Satanás e os seus generais. Esses são os principados. O outro grupo é potestades, que devemos lutar. Grupo de homens e mulheres da alta hierarquia da sociedade, monitorados, inspirados e comandados por Satanás e seus demônios. Eu não acredito nisso, pastor. E eu não estou aqui para te convencer a acreditar em nada. Eu estou aqui para ministrar o que a palavra de Deus diz. Percebe? O outro grupo que nós temos que lutar contra os príncipes das trevas desse século. Os demônios que recebem poderes específicos de atuarem na terra. Eles recebem poderes específicos para atuarem na terra. E qual outro grupo, pastor, nessa hierarquia? Contra as hostes espirituais da maldade. Todo o exército de Satanás que fica nas regiões celestiais, combatendo contra nós e os demônios que agem na terra. Eles estão agindo. Eles estão trabalhando. Eles não cansam, eles não param. E qual é o objetivo dele, pastor? Destruir a sua família. Automaticamente ele destrói a igreja. Esse é o objetivo dele. E ele tem tido êxito? E como tem? Todos que estão aqui conhecem uma família destruída. Não é verdade? Ou uma família que já começa destruída. O pai, o rapaz foi lá, tiveram relação, a menina ficou grávida, ele assumiu a despesa.
mas não quer viver junto, não quer morar, não quer casar. Então, aquela criança que vai nascer daquele relacionamento foi gerada numa casa onde não tem o cabeça, onde não tem a figura masculina para orientar, para dizer. É assim que ele tem feito. Por isso que a figura do sexo é uma coisa bem patente, bem clara na sociedade que vivemos hoje. Através de quê, pastor? Da rede social. Há 20 anos atrás não era tanto, mas hoje a rede social, a internet, permite que você abra ali um aparelho e ali você conecte a qualquer site de pornografia. Seu filho de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, de 10 anos, sua filha de 12 anos, pode estar acessando um desses sites sobre relacionamento na pornografia. E você não sabe. Você entende? A tecnologia só é bom quando a gente a controla. Quando ela nos controla, ela destrói. Preste bem atenção nisso. Então o que o diabo faz, pastor? Ele ataca de forma organizada e específica. Atacar ali. E vamos destruir ali. Terceira coisa que ele faz, ele aproveita as oportunidades concedidas pela desobediência espiritual. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. O diabo só faz quando você dá lugar. Quando você não dá lugar, ele não faz. Então veja uma lista de pecados que a Bíblia apresenta nesse contexto desse texto. O contexto de não dar lugar ao diabo. Aí a Bíblia diz assim, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Mentira, deu lugar ao diabo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. É a ira que sobrepõe aquele dia. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Muitos carregam aquela ira que se transforma em mágoa, ressentimento, e ficam 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, que eu não quero falar com aquela pessoa, não quero fazer nada. O que furtava, não furte mais, é o roubo. Mas eu não roubo, não. Você nunca furtou nada? Nunca pegou alguma coisa que não fosse sua? Você nunca quis levar vantagem em alguma coisa, desfavorecendo o outro para se favorecer? Porque quando a gente pensa em furto, a gente pensa em coisas grandes. Preste bem atenção. A Bíblia diz, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que o tenha. Que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe, outro pecado, saia da vossa boca. Aí alguns dizem assim, palavra torpe, pastor, é palavrão? Não, palavra torpe é aquela que não edifica. Eu sempre aprendi que palavra torpe é o palavrão. Não, palavrão não se deve dizer, porque é uma palavra torpe. É uma palavra que não edifica, que não vai gerar edificação em ninguém, que não vai ajudar ninguém. Então é o que acontece dentro das casas, então, nas famílias, no casamento. Saia da vossa boca, não saia, mas apenas a que for útil. Saia da tua boca apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A palavra tem que conceder graça. Outro pecado, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós cantamos aqui, Maranata, vem Senhor Jesus. Livrem-se de toda amargura. Amargura, irmão, destrói a pessoa. Indignação, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, diz o texto. Então está aqui uma lista de coisas que a Bíblia diz que nós não devemos fazer. Mas que quando fazemos, o que acontece, pastor? Nós damos lugar ao diabo. Somos nós que damos lugar a ele, quando nós erramos e não reconhecemos, não confessamos acerca daquilo. E quantas pessoas fazem isso todos os dias, mas não reconhecem, não confessam. E o diabo entrou, e o diabo está agindo. Mas você não percebe, por quê? Porque a sua visão está cega. As pessoas estão cegas espiritualmente, não conseguem enxergar.
É um inimigo que é terrível, né, pastor? É verdade, não consegue ver. Uma outra forma dele tentar destruir ou buscar destruir a sua casa, a sua família, atuando nas gerações familiares. Satanás sempre agirá de modo padronizado, que começa com uma série de tentativas. Quando ele teve êxito lá atrás nas outras gerações. A gente olha para a nossa família, perceba na sua família. Meus pais separaram, meus avós separaram. Antes meus avós também separaram. E agora está na sua geração. Qual é a maldição que vai acompanhar? A separação sua. E como que eu posso quebrar isso? Jesus pode quebrar essa maldição na tua vida quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas Satanás trabalha. Minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer, meu pai teve câncer, meu tio teve câncer e agora eu. Quebra essa maldição em nome de Jesus. Mas ele trabalha. Pecados que acompanham gerações: feitiçaria, idolatria, sociedades secretas, pecados que escravizam as pessoas. Pastor, não consigo largar isso, porque você está escravizado por aquilo. E quanta gente não consegue, porque está escravizado, aquilo está dominando você, aquilo controla as suas emoções, seus sentimentos, sua vontade, controla. Por isso que a Bíblia diz que você não deve beber, não é que não deve fumar, não é que a Bíblia diz assim, você não deve beber, você não deve, não existe esse texto falando sobre bebida e sobre fumo. Existe o texto que diz sobre vício. A possibilidade de você ser controlada pelo vício é grande, por aquilo que você vai submeter. Pessoas hoje estão viciadas na internet, não conseguem ficar. Pessoas viciadas no celular. Crianças que não conseguem mais ficar sem um aparelho. Isso é o que, pastor? É escravizado. Crianças hoje já escravizadas. E os pais estão proporcionando isso. E a escravidão, irmão, é um elemento sobrenatural. Você não percebe, a coisa acontece. E quando você abre os olhos, aquilo já te domina. Como que eu faço agora? Porque quando a gente fala em vício, a gente só pensa em cigarro, bebida, maconha, cocaína, né? Não, vício é tudo aquilo que passou a controlar você, seja emocionalmente, seja fisicamente. Aquilo me controla, pastor. Aquilo me domina. Você percebe isso, irmão? Amém? Você está entendendo? Aleluia? Diga glória a Deus. A outra forma que ele utiliza para agir, para destruir a sua casa, ele age contra a unidade familiar. Ele não quer ver a sua família unida, ele quer ver a sua família destruída. Então ele trabalha nisso. Infelizmente é assim. Sabe, muitas vezes a pessoa, ela tem dificuldade de vir a uma igreja, de estabelecer uma aliança com Jesus, porque o diabo cega o seu entendimento. Ele cega os teus olhos, você não consegue. Às vezes você está na igreja, a sua vontade é de ir embora. Algo está te inquietando. Às vezes você está na igreja, não consegue, sabe? Você se sente muito sonolento. É algo espiritual. Nem é algo que você quer, mas é algo que já te domina. Você está entendendo? Hoje a grande luta na nossa sociedade é contra a igreja estabelecida. Vamos acabar com a igreja estabelecida. E vamos inaugurar uma nova igreja. A igreja sem templos e sem pastor. Vamos inaugurar essa era. Não, pastor, ela já foi inaugurada. Há milhares de pessoas que não se congregam mais numa igreja local, não estão mais debaixo da autoridade de um pastor. Elas preferem seguir a Jesus sem estar numa igreja local.
E você vai dizer: pastor, isso é bíblico? Olha na Bíblia. Se eu disser, você vai acreditar? Vou. Isso é bíblico? Não. O que é bíblico é que você esteja numa congregação. Não abandone a vossa congregação, como é de costume de alguns. Hebreus capítulo 13. Mas para muitos a igreja é vista como o quê? Como uma instituição que faz mal às pessoas. Desse jeito. E você vê N testemunhos da rede social falando contra a igreja, que a igreja faz mal às pessoas. Não, é que as pessoas querem viver um cristianismo segundo a conveniência delas, não segundo a palavra de Deus. Então é muito fácil. Minha família me faz mal, vou sair da minha família. Família é algo que não presta, que não é bom. Será que podemos afirmar isso? Podemos afirmar isso? Então preste bem atenção. Agora olhe para mim. Pastor, então o que nós devemos fazer para proteger a nossa família desses ataques? Simples, irmão. Vou mostrar para vocês. Primeiro, estabeleça o governo de Jesus na sua casa. Amém? Quem governa a minha casa é Jesus. E como que Jesus governa minha casa? Com a palavra dele. Nós lá seguimos a palavra do Senhor. Do jeito que ele fala lá, nós queremos fazer. Então quem governa? A minha casa. Olha só o que Josué diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Quando as escrituras se referem, irmãos, ao exército celestial, normalmente nós pensamos em coros de anjos. Entendemos que exércitos celestiais são exércitos de adoradores. Adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Adorar a Deus não é só vir na igreja. Adorar a Deus é adorar dentro de casa, no relacionamento. Adorar a Deus é no dia a dia. Mas o diabo também procura verdadeiros adoradores que o adorem. Então tem muita gente adorando Satanás. Não, pastor, mas eu nunca adoro Satanás. As pessoas adoram Satanás quando elas não fazem a vontade de Deus e fazem a vontade de Satanás. Não, eu faço a minha vontade. Quando você faz a sua e não faz a de Deus, é porque você está fazendo a que Ele quer. Ele quem? Satanás. Exatamente desse jeito. Você entendeu isso, irmão? Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. É a tua alma, é a tua vida, tuas emoções, tudo, teu desejo, tua vontade. É tudo para o Senhor. Amém? Mas o diabo também procura verdadeiros adoradores. Ele é tão ousado que quando Jesus estava no deserto, orando e jejuando 40 dias, quando terminou de orar, cumprir o propósito de 40 dias, o diabo se apresenta para ele e diz assim para ele assim: se você me adorar, eu vou te dar tudo isso daqui. Você entende, irmão? O diabo chama as pessoas para adorá-lo, mas antes ele oferece para as pessoas o que as pessoas querem. Uma forma de adorar a Deus, de adorar ao diabo, é fazer exatamente o que ele quer. Então ele te oferece bens materiais, ele te oferece poder, ele te oferece posição, ele te oferece o que você deseja, não o que você precisa. Preste bem atenção nisso. Há adoradores de Satanás dentro da igreja de Cristo. Elas não estão procurando para adorar a Deus, elas estão procurando algo que possa satisfazer a elas. Cada dia que passa, eu me convenço mais ainda acerca disso. Quem governa a sua casa? Quem conduz a sua família? Quem dirige você? É preciso se voltar para Jesus.
E a Bíblia diz, como pastor, Romanos 10, 9 e 10 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então confessa com a tua boca e vai, porque Deus será contigo. Segunda forma de você, irmão, vencer os ataques de Satanás: desenvolva as responsabilidades pessoais de cada integrante da família. A Bíblia fala sobre isso. Marido, qual é a responsabilidade do marido? Ame sua esposa. Como? Como Cristo amou a igreja. Por isso que eu não aceito que o cristão que é cristão, e eu estou falando na regra, não estou falando na exceção. Vou repetir, estou falando na regra, não estou falando na exceção. Não admito que um cristão verdadeiro se divorcie da sua mulher, que também é cristã verdadeira. Irmão, esse nunca foi e nunca será o propósito de Deus. Porque Deus manda o marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Deus fala, marido, você vai dar a sua vida pela sua esposa. Agora a esposa, qual é o papel, a responsabilidade dela? Se sujeitar ao seu esposo. E sujeitar não é se tornar escrava. Sujeitar é estar debaixo da missão que Deus colocou sobre ele. É ajudá-lo a desempenhar aquela missão e alcançar o que Deus colocou para ele. Pais, o que vocês devem fazer? A Bíblia diz, não irritem os vossos filhos. Não irritem os vossos filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Segundo a instrução e o conselho de quem? Do Senhor. Não é da escola, não é do governo, não é de ninguém, irmão. É do Senhor. E aí, a responsabilidade dos filhos: obedeçam aos seus pais. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Pois isso é justo. Honra teu pai, tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Você sabe aquela idade que começa aos 15 anos, vai até os 19, 20, 21, que é a idade chamada de adolescente, né? Tem o pré-adolescente. Eles se tornam rebeldes, eles se tornam os caras. Não obedecem mais os pais, querem viver a sua própria vida. O pai senta e aconselha, mas ele ouve, mas não faz. Sabe, aquela idade. E é exatamente nesse período que ele mais precisa do pai e da mãe para se desenvolver e alcançar o que Deus tem para a vida dele. E sabe a quem ele procura nesse período? Os amigos da escola. Mas o pai pode impor? Não. O pai não impõe, irmãos. O pai dialoga. O pai dialoga, conversa. E quando chega aos 15 anos, 16 anos, não tem como você impor. Você vai fazer? Não. Mas ele vai ter que seguir o quê? As diretrizes da casa. Não quero seguir, então procura outra casa para você viver, porque essa aqui tem essa diretriz aqui. Sabe qual é essa diretriz aqui? Essa aqui é do Senhor. Quer, não quer. Deus abençoe você, eu vou continuar te amando, tá? A escolha é sua. Como tem gente que diz assim: pastor, Deus não manda ninguém para o inferno. Não manda mesmo. É a escolha da pessoa. Porque Deus mostra o caminho do céu, mas Ele quer o caminho do inferno. Deus não pode obrigá-lo a ir para o céu. O céu é um lugar de liberdade. Amém, irmãos? De liberdade, livre escolha. Então, eu sei que essa fase é a fase mais difícil que tem. Já passei por ela, olha lá. Está ali o menininho ali, chamado Marco Aurélio. Cadê a menininha chamada Rebeca? Está ali também. Passaram por esse tempo, nós passamos por esse tempo. Mas graças a Deus, eles não foram rebeldes. Em alguns momentos eles ficavam até irados. Fica, mas depois passa. E hoje estão aí, bem casados, abençoados, na obra do Senhor, fazendo aquilo que eu vou embora para o céu, se Jesus não voltar antes, a mãe dele vai ficar um pouquinho mais, né? E eles vão continuar. Mas o diabo não conseguiu destruir a minha família. Por quê, pastor? Porque na verdade, irmãos, ali em casa, nós sabemos a responsabilidade do papel de cada um, do marido, da esposa, dos pais e dos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então como que eu ganho isso aí? Eu tenho que saber qual é o papel. Então tem mulher que não sabe qual é o seu papel como esposa, como mãe. Tem marido que também não sabe.
Então o que que faz? Não, mas não sabe por quê. Está na Bíblia. Ele é cristão, ele é crente em Cristo, não sabe por quê. Muitas vezes sabe, irmão, mas que não quer fazer. Então o diabo vai fazer a festa. Terceira coisa para você vencer isso, o ataque: esteja alerta contra os ataques de Satanás. Finalmente, irmãos, fortaleçam no Senhor, no seu poder. Sejam o quê? Sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, diga, o inimigo meu. Diga, o inimigo meu. Toca no teu irmão que está ao teu lado, diga assim: o diabo é seu inimigo, ele nunca vai ser seu amigo. Amém? Amém? Aleluia. Ele nunca vai ser seu amigo. E como que ele se apresenta para você? Ele se apresenta como anjo de luz. Vai se apresentar como uma pessoa belíssima. Não, pastor, só quer me ajudar. Abre o olho, meu irmão. Abre o olho. Porque quando a esmola é muito, como diz aí um ditado, né? Desconfia do santo. Cuidado, irmão. A Bíblia diz que ele se transforma em... Meu Deus, esse irmão, a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. A Bíblia diz que esses demônios, eles muitas vezes estão dentro da igreja como anjo de luz, para disseminar contenda, divisão, para destruir. Assim como a igreja é vista como uma família, ele quer destruir a igreja assim. Ele penetra ali. Então diga para o teu irmão: vigia, meu irmão. Ora, em nome de Jesus. Declare que você e tudo que você tem pertence a Jesus. Declare isso sempre. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo é dele. Declare que toda opressão maligna vinda dos seus antepassados, da história, estão canceladas da tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu relacionamento. Declare, irmão, peça para que sejam quebrados todos os elos com espíritos malignos, que tem demônio agindo. Nem tudo é demônio, nem tudo é demônio, mas muita coisa é o demônio agindo, porque estou dando lugar para ele. Lembre-se, irmão, em nome de Jesus, fique atento, pois o diabo já perdeu. O problema é que ele não sabe de quanto. Então ele acha que ele ainda tem o quê? Chance de te destruir. Mas ele já perdeu. Aí a Bíblia diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Resistam a ele. Mas como que eu resisto ao diabo? Se submeta a Deus. Como que eu me submeto a Deus? A palavra dele. E o diabo vai fugir de você, vai fugir do seu casamento, da sua casa, dos seus filhos. Vai ser uma glória, vai ser um poder. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que o diabo anda ao derredor. Quer aplaudir, aplauda ele. Ele. Outra coisa importante: ajuste a sua armadura espiritual. Que armadura é essa? Eu nem vou ler o texto para ganhar tempo aqui. Efésios 6, 13 a 18 descreve qual é a nossa armadura espiritual. Então diz, primeira coisa, a blindagem, irmão, tem dia mal, diga, tem dia mal. Quando que é o dia mal, pastor? É aquele dia de maiores ofensivas de diabo contra a tua vida. Então se amanhã o trem está violento contra você, é porque o diabo entendeu e mandou um demônio para poder vir contra você com tudo. Aí você já percebe que aquele dia tá mal, você começa a repreender em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, demônio do inferno, você não tem poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus, você sai em nome do Senhor Jesus. Pá! E vai embora. Você tem que aprender a lutar, espiritualmente falando. Amém? Mas tem muita gente que fala assim: ai Senhor, misericórdia, misericórdia, meu Deus. Misericórdia, Deus está falando: não é misericórdia não, você clama agora, declara agora, guerreia agora, é a luta, vai. É como que eu luto? Você tem o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o poder de Deus. E aí vem a armadura, cingindo-se com o cinto da verdade, cinto. A Bíblia então coloca uma figura do cinto da verdade. Por quê? Você vai lutar com a verdade, nunca com a mentira, nunca com a falsidade, sempre com a verdade. Sempre com a verdade. Mas a verdade muitas vezes dói, vai doer, mas é a verdade. Amém? Vai me prender, mas é a verdade. Aleluia. É a verdade, luta com a verdade.
A outra peça da armadura, a couraça da justiça. A couraça da justiça. Qual é a justiça que tem que prevalecer? É a justiça de Deus e não a minha justiça, irmão. É a justiça dele. Fique tranquilo, Deus vai operar. Tendo os pés calçados, outra coisa. Outra figura aí, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ou seja, esteja pronto para anunciar a palavra. Amém? A boa nova, amanhã Deus vai te usar para usar a boa nova no seu serviço, na sua escola, na sua casa, na sua família, no seu... Ei, tem uma boa nova aqui, opa, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Muito crente tem vergonha de usar a palavra de Deus, com medo de ser rejeitado. Eu prefiro ser rejeitado pelos homens do que ser rejeitado por Deus. Então use a palavra, use o escudo da fé. Que escudo da fé, pastor? O escudo da fé, irmão, é para aquelas setas e dados que o diabo manda contra você. E como que eu resisto a isso? Com o escudo da fé, muita fé. Eu não vou desistir, diga eu não vou desistir. Diga eu não vou desistir. Amém? A outra peça, o capacete da salvação, por quê? Onde o diabo trabalha muito é na mente nossa. Na mente nossa. E como que eu venço isso? Com a palavra. Então a tua mente tem que estar cheia de quê? Da palavra. Quantos de vocês conseguem estudar e meditar na palavra de Deus todos os dias, pelo menos 20 minutos ou 30 minutos? Enche a tua mente da palavra. Quando o diabo bater na tua mente, te sugestionar alguma coisa, você diz assim, não, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Louvado seja o nome do Senhor. Capacete da salvação. Essa armadura. A espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra viva. Então tem muita gente que diz assim, eu conheço a palavra. Olha, eu já estudei a palavra, eu conheço a palavra de Gênesis, Apocalipse. Eu conheço um cara que já morreu, chamava-se, vocês todos conhecem, Jô Soares. Aquele cara dava banho de Bíblia, com pessoas que iam lá discutir a Bíblia com ele. Dava banho de Bíblia. Ele falava da Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Mas vivia a Bíblia? Não. Não adianta você conhecer se você não vive. A espada é para viver, não é para esconder. Amém? Você está entendendo isso? Em nome de Jesus? Já estou terminando. Fica tranquilo aí. Orem no Espírito em todas as ocasiões. É orar. Em todo momento você está o quê? Ligado, sintonizado. Você está atento, irmão. É oração. Não, mas não estou atento, pastor. Irmão, eu estou no banco, eu estou orando. Eu estou no carro, eu estou orando. Eu estou na praia fazendo a minha caminhada, eu estou orando. Eu estou ligado, eu estou sintonizado, eu estou harmonizado. Em nome de Jesus, você também pode ser assim. Orar todo o tempo, você está ligado. Amém? Está conectado. Aqui, quando acaba a bateria do seu celular, o que você faz com ele? Você fica com ele desligado? Não, por quê? Porque você precisa dele, não é verdade? Então é assim que você precisa de Deus o dia todinho. Fica com ele sintonizado, com a tomada na energia, na fonte. Ele é a fonte. Então fica sempre ligado, fica sempre ouvindo, fica sempre falando. E Deus vai te abençoar. Para terminar, irmão, como que eu venço isso, pastor? Creia na vitória de Jesus sobre os ataques malignos. A Bíblia diz, por isso, para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para quê, irmãos? Para quê, irmãos? Para quê, irmãos? Destruir as obras de Satanás. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua casa, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, mas você não será destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que pensa o seguinte, não, se eu usar aqui um cordãozinho com a cruz, isso aqui vai me proteger, né? Tem gente que tem essas coisas, né, irmão? Se eu usar esse terço aqui, né, vai me proteger. Se eu colocar essa vassoura aqui, vai me proteger. Se eu colocar esse elefantezinho aqui, vai me abençoar. Se eu colocar, irmão, não tem nada disso. Nada disso te protege de Satanás. Quem te protege de Satanás é o Deus Altíssimo. É o sangue de Jesus derramado na cruz. A palavra dele que te protege. A palavra dele viva na tua vida.
Não tem esse negócio de você ficar, sabe? Mas o povo gosta. O povo é muito místico. Tem que ter alguma coisa para poder ele acreditar. Ele acreditar, eu preciso de alguma coisa, pastor. Não tem nenhum objeto, nem nada que eu possa levar, carregar no meu pescoço, fazer. Eu vejo muito em carros, em caminhões, em pessoas levando uma coisa ou outra. Irmãos, eu respeito todo mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, a palavra de Deus não me diz isso. Quem me protege é o Senhor, aleluia. Então Satanás, a família está sob ataque. Eu mostrei aqui quais as razões. Mostrei como que ele faz isso para você, como você pode vencer. Agora você pode levantar daqui, se posicionar, ou você pode levantar daqui. Foi muito legal o que o pastor ministrou, a palavra boa tal, mas deixa eu viver minha vida. A escolha sempre será nossa. A defesa da sua família, a sua defesa está nas tuas mãos. E Deus te dá as ferramentas, as armas, para que você possa vencer. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. É desse jeito que Deus faz. Hoje nós estamos aqui agradecendo a Deus pelos dias das mães. E milhares de cristãos, de igrejas, estão lutando para amenizar a dor e o sofrimento de milhares de mães. Então, deixa eu dar um conselho. Mais uma vez. As meninas. O seu sonho é ter uma família segundo o padrão de Deus. Siga a palavra do Senhor. Não ceda aos seus desejos nem às suas vontades. Honre teu pai e tua mãe. Você vai prosperar, vai crescer. Aos rapazes que estão aqui, sejam honestos, íntegros. Não acabe com a vida de uma moça que vai gerar uma criança e que essa criança vai crescer sem a figura de um pai. Mas o senhor está falando para crente, pastor. Muitos crentes hoje estão fazendo isso, infelizmente. Rapazes que estão dentro de uma igreja, mas são safados, que desonram a filha de alguém. Ah, mas ela queria. Mas a decisão está em você, não está nela.